Eu sou Gerane, estamos aqui no canal. Sempre procuro uma harmonia entre corpo, mente e espírito. E hoje a gente está aqui com o Felipe. Ele vai falar dos cursos que tem aqui no nosso espaço. Quais os cursos que você dá? Eu faço vários cursos, começando que eu falo que um divisor de águas, que abre um leque de possibilidades, que é o curso de Reiki, né? Que esse que eu mais divulgo nas redes sociais, porque os outros cursos que eu ministro é exclusivo que eu falo com meus alunos. Eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar nisso, porque eu gosto de ter uma base, que é o Reiki. Que aí depois dessa base, a pessoa pode se aprofundar em outros cursos. Que aí, por exemplo, pode fazer o nível 2, o nível 3, o mestrado. Também tem outros sistemas de Reiki. Eu ministro mais de 15 sistemas de Reiki diferentes, que trabalham com uma energia específica. Porque a energia assim, do Reiki possui abrange um todo. Mas tem outros sistemas de Reiki que trabalham muito específico, que é muito bom. Mas eu gosto de ter essa profundidade. Então, por isso que eu não falo assim, primeiro faz, mesmo que você já fez o curso de Reiki, seja online, seja presencial, você pode fazer uma reciclagem comigo. Aí tem a possibilidade de fazer esses outros sistemas também. Assim como também eu faço bastante eventos aqui no espaço de Ribeirão Preto, de Reiki, de constelação familiar, e ajuda também a gente se cuidar. Porque cada vez que se participa, vai olhando as histórias, vai se aprendendo e tudo mais. Agora também tem outros cursos que eu ministro, por exemplo, tem aromaterapia, que eu ensino muito a trabalhar com os óleos essenciais, os principais óleos essenciais, os benefícios, as formas de uso que você pode estar usando, como as memórias das plantas. Faz um efeito grandioso que eu falo em todo o nosso ser. Muita gente pensa, por exemplo, que os óleos essenciais apenas cheiram. Só vai pelo cheiro. Nossa, é gostoso, esse cheiro de lavanda. Nossa, é mais forte esse cheiro de gerânio, do cravo. Mas é muito mais além do que o cheiro. O cheiro, eu falo que é só 1% do total da totalidade dos óleos essenciais. E você pode usar eles para mais diversas formas, que é a qual eu ensino no meu curso. Eu falo um pouquinho das propriedades de cada um deles, e aí você pode usar a atividade para fazer tudo. Eu falo que depois você começa e não quer parar mais. Porque você percebe a leveza, a memória dessas plantas que é algo puro no nosso ser. Então é algo fantástico. E pegando um gancho também, eu ministro curso de plantas medicinais, né? Que no caso, o foco eu chamo de a memória das auras, né? Que é a memória das plantas mesmo. Assim como nós temos no campo magnético, as plantas também têm. E eu mostro no meu curso as principais plantas medicinais, como que é a aura delas, como ela interfere no nosso ser, que é um curso totalmente diferente, que nem a fitoterapia aprende com profundidade. Aprendi com grandes alquimistas antigos sobre a propriedade de cada uma dessas plantas, que aí é onde muita gente pensa que é os princípios ativos apenas que as plantas têm. Mas eu falo diferente, né? Eu falo que os princípios ativos é o base só, tem coisas muito mais profundas, que é quais eu ensino no meu curso também. Tem a forma certa, por exemplo, de colher, tem a forma certa como você fazer o chás, tem a forma certa como você usar para banho. Então tem várias coisas que a quais eu ensino no meu curso de plantas medicinais. Esse é um dos cursos assim, que o pessoal mais gosta. Todos que fazem falam, se encantam. Tem gente que até faz pós-graduação em fitoterapia ou outras coisas assim. Na hora que faz esse meu curso, fala, nossa, totalmente diferente. Eu nunca imaginei que seria essas coisas que você ensina. Tem outros cursos também de Ho'oponopono, que muita gente pensa que Ho'oponopono é apenas um mantra, que também não é. Né? Nesse meu curso de Ho'oponopono eu ensino também o modo que você usar os antigos havaianos falavam na sua vida no modo geral, que é muito mais do que um mantra. É o modo que você vê a vida também, esse curso. Tem outros também, por exemplo, a astrologia antiga, que eu ministro. Esse é um extensivo de quase um ano, que eu falo muitas coisas da astrologia e como interfere na gente também. Que eu falo que a natureza no macro ou micro é a mesma coisa. A gente que precisa aprender a andar, que eu falo, no biorritmo da natureza. E a maioria das pessoas anda contra a maré e fica cansativo. Se você nadar no oceano, por exemplo, né, que está vindo aquelas ondas, se você nadar contra o oceano, uma hora vai cansar, e é onde vem os problemas, vem a dificuldade na vida e tudo mais. E você agora aprender a nadar seguindo a maré, fica tudo mais fácil. Por isso que é importante a gente entender como o ensino influencia
que os antigos, por exemplo, sumérios, egípcios, maias, incas, né, entre outros, sempre falavam a mesma linguagem, mas muito desse conhecimento foi perdido ou foi distorcido, que a maioria está distorcido hoje. Então, nesse meu curso, eu passo esse conhecimento antigo para a gente poder entender como lá em cima interfere na gente. Até mesmo as estações do ano interferem, o horário que segue o biorritmo da natureza, os planetas, né? Os planetas, por exemplo, da antiguidade, o Sol, a Lua, também é considerado um planeta. Hoje a gente fala como uma estrela, mas é muito além disso. Por exemplo, o Sol trabalha o nosso consciente, a Lua trabalha o nosso inconsciente. Então, a gente aprender nessa profundidade fica muito mais leve. Tem outro curso também que eu ministro, que eu gosto muito, que o pessoal adora, que é a de ancestralidade, que fala a profundidade que tem, como os nossos pais interferem no nosso ser. E pequenas coisas que aconteceram na nossa infância, seja coisas boas ou coisas ruins, se você não olhar com isso com profundidade, o resto da vida você pode estar com uma sujeira debaixo do tapete. Então, esse curso eu mostro com profundidade como que a gente consegue olhar para nossas feridas, como que a gente consegue olhar para nossos traumas, nossas crenças, os nossos, que eu chamo de miasma, que é como se fossem sujeiras, que é um excesso que a gente tem. Porque todo mundo tem uma tendência de ter algum excesso. E esses excessos, muitas vezes, vieram dos nossos ancestrais. E aí, por isso que acontecem as repetições de padrões. Muita gente está nesse ciclo repetindo o mesmo padrão, que de repente, na hora que você olha, é o mesmo padrão que o pai tem, o mesmo padrão que a mãe tem. E quando a gente fala padrão, não é coisas físicas, são coisas emocionais também. E é muito além. Então, nesse curso de ancestralidade também é extensivo, também eu ensino bastante sobre essas coisas, como a ancestralidade interfere. E é algo que é difícil de achar alguém que fala sobre isso também, viu? Eu também aprendi muito com os antigos alquimistas. Outros cursos também que eu ministro, né, que eu gosto muito, que é a cromoterapia, né, como que eu trabalhar com as cores, como você fazer a sua casa mais com vida. Porque muita gente usa, por exemplo, sol branco, né, sol preto, tem muita gente que usa, que eu já vi. Só que você pode dar uma vida mais colorida. E isso interfere. Você pode usar, por exemplo, algumas estratégias de cores para alguns lugares da sua casa, usar cores mais quentes. Outros você pode usar cores mais frias, outras cores neutras, que vai harmonizando o seu lar. Pegando gancho também, eu ajudo com no curso de plantas medicinais, também ao colocar plantas medicinais na sua casa, ou onde você trabalha, seja onde for, de modo estratégico, para nada ficar pesado. Porque muitas vezes a gente traz lá de fora coisas pesadas. Ah, eu briguei com meu chefe, eu xinguei na rua, né? Ou, de repente começa a ter brigas em casa, no ambiente, isso é muito ruim. Então, com as plantas, com as cores, faz total diferença de se colocar em pontos estratégicos. Outro curso também que eu ministro é de cristais, né? Como usar os cristais para o seu bem-estar. Você pode usar para todos os cristais, seja objetos pessoais, né? Seja objetos, por exemplo, você pode deixar espalhados na sua casa, porque os cristais têm uma constância. A gente que fica assim, os cristais são uma constância. Então, eles nos ajudam a equilibrar alguma coisa. Não é apenas isso, mas é uma ajuda. Então, toda ajuda eu falo que é bem-vinda. Então, por exemplo, eu falo que as terapias holísticas é como se fosse uma gotinha d'água pingando numa torneira. A gente pensa que é pouco. Mas deixe constância. Deixa o dia inteiro lá. Você vai ver como faz diferença. Então, quando você agrega, por exemplo, os cristais, as plantas medicinais, você usar os reiki, você usar, por exemplo, também as cores, olha quantas gotinhas você está colocando na sua vida. Olha quantas gotinhas você está colocando na vida da sua família, na sua casa e tudo mais. Então, esse é apenas alguns cursos que eu ministro. E eu gosto muito. Então, todos estão convidados, como o Felipe falou, a iniciar pelo reiki. Vem, comece pelo reiki, daí você vê qual é a sua ressonância com os outros cursos, né? Se estiver gostando do canal, toda segunda-feira, 7 horas, a gente tem um vídeo novo. Se isso ressona com você, não perca os próximos vídeos. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.